Olá pessoal, eu sou o professor Caju e vou resolver com vocês aqui as questões da UniRV 2018/1. Vamos lá, primeira questão diz o seguinte: a figura abaixo mostra uma moeda de massa Mzinho em repouso sobre um livro que foi inclinado de um ângulo θ em relação à horizontal. Quando aumentamos θ até 30 graus de inclinação, a moeda fica na eminência de deslizar sobre o livro, ou seja, mesmo um ligeiro acréscimo que faça θ ultrapassar os 30 graus Celsius produz deslizamento. De acordo com essa situação, assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Então você pode ver aqui o desenho que a gente vai usar nessa questão. É um típico plano inclinado. Vamos para as alternativas. A alternativa A diz o seguinte: o módulo da força normal que atua sobre a moeda pode ser calculado através da equação normal N igual a massa m vezes g vezes cosseno de θ, em que g é a aceleração da gravidade. Vamos lá. Desenhando aqui, eu posso ver que eu tenho a normal, certo? Que faz 90 graus com a superfície, e a força-peso, que faz 90 graus com o plano horizontal. Só que elas não estão numa mesma direção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que decompor a força... ainda tem mais uma. Temos a força de atrito, impedindo a moeda de escorregar. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Nessas questões de plano inclinado, o melhor que tem a fazer é decompor o peso. Por quê? A moeda já está perpendicular à superfície e o fat paralelo à superfície. O peso é o único que não está nem perpendicular nem paralelo. Então, a gente decompõe em suas componentes. Uma perpendicular à superfície. Vou chamar de PY e uma paralela à superfície, que eu vou chamar de PX, certo? Então, o que eu quero, ele fala no item A, sobre o módulo da força normal que atua na moeda. Então, a gente sabe que se ela está na iminência de escorregar, é que ela ainda está parada, ou seja, a resultante das forças sobre ela tem que ser zero. Nisso eu posso afirmar, então, aqui eu tenho a normal, que a normal tem que ser igual ao PY. A normal tem que ser anulada pelo PY. Então vamos lá. Quem é o PY? O PY é uma componente da força-peso. Então ele vai ser, a gente consegue calcular as componentes de uma força através do ângulo de inclinação do plano inclinado. Ou ele vai ser P seno θ ou P cosseno θ. Como que eu faço isso em cada questão? Primeiro eu descubro onde está o θ entre os vetores que eu estou decompondo. Por exemplo, o θ não é o ângulo entre o plano inclinado e a horizontal. Então sabemos que se eu pego uma linha perpendicular ao plano inclinado e outra perpendicular à horizontal, o ângulo entre elas também tem que ser θ. Bom, e aí eu vejo que o PY funciona como cateto adjacente, ele está logo ao lado de θ. Cateto adjacente. Cateto adjacente lembra cosseno. Cosseno que é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, PY é P cosseno de θ. Só que peso a gente sabe que é massa vezes gravidade. Então, fica massa vezes gravidade vezes cosseno de θ. Ou seja, a alternativa A, que fala que a normal é igual a N igual a mg cosseno θ, em que g é a aceleração da gravidade, está correta, é uma afirmação verdadeira. Vamos para o item B. O item B diz: o módulo da força normal que atua sobre a moeda pode ser calculado através da equação N igual a m vezes g vezes seno de θ, em que g é a aceleração da gravidade. Ele discorda do item A. O item A a gente calculou, deu verdadeiro, é mg cosseno θ, certo? Ele está dizendo mg seno θ. Então, por causa desse seno θ, essa afirmativa do item B se torna falsa. Item C. Então, o B é falso. Vamos para o item C. O coeficiente de atrito estático entre a moeda e o livro equivale a raiz de 3 sobre 3. Vamos ver?
Além de eu saber que o N tem que ser igual ao PY, eu sei também que o FAT tem que, em módulo, ser igual ao PX. Porque todas as forças têm que se anular, porque ela está na iminência de movimento, ela está em repouso ainda. Então, vou falar que o FAT é igual ao P de X. Só que sabemos que FAT, como está na iminência de movimento, o FAT estático, está no limite dele, está no FAT estático máximo, pode ser calculado como μ, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a normal. E se o PY, eu já viu que é P cosseno, automaticamente o PX, sabemos que é o P seno de θ. Daí tiramos que o μ, que é o coeficiente de atrito, é P seno de θ dividido pela normal, que já vimos que é P cosseno de θ. Corta peso com peso, seno de θ por cosseno de θ, sabemos que é nada mais do que a tangente de θ. E o θ, ele deu 30 graus. Então, sabemos que é a tangente de 30. A tangente de 30, sabemos também, pela nossa tabelinha, né? Raiz de 3 sobre 3. É só pegar o seno de 30 e dividir pelo cosseno de 30. O seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Se você fizer a divisão, vai encontrar a raiz de 3 sobre 3. Então, a alternativa C está correta. E o item D fala, o coeficiente de atrito estático entre a moeda e o livro pode ser obtido através da relação H sobre D. Olha só aqui a nossa figura. Vamos dar uma limpada aqui. Espera aí. Aqui é V, F e V. Ok, olha só aqui. Olha um triângulo retângulo aqui, ó. 90 graus. Então, a tangente de θ é o quê? Tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, tangente de θ é H sobre D. E a gente acabou de ver no item anterior que tangente de θ é um μ. Então, μ poderia ser calculado como H sobre D. Logo, essa afirmação é verdadeira. Então, a questão de plano inclinado é um assunto sempre bom, porque sempre acaba caindo de novo nas provas da UNRV, em outras provas também. Treinem bastante, ok? É isso aí.